Olá galera, sejam bem-vindos para mais uma aula. Vou dar continuidade aqui ao assunto de sistemas de refrigeração. Na aula passada eu falei para vocês aí de forma geral, né, de forma mais abrangente, as principais aplicações relacionadas à refrigeração e também à climatização, como eu disse, de forma bem geral. Hoje eu vou falar um pouco sobre os tipos de refrigeração que existem e a gente vai poder aí entender um pouco melhor como esses tipos de aplicações elas são atendidas pelos tipos de refrigeração. Então, vamos aqui dar início à nossa apresentação. Como eu disse aí, vou fazer algumas considerações iniciais, depois eu vou falar dos tipos de refrigeração na aula de hoje e nas próximas aulas vou falar sobre os fluidos, refrigerantes, o ciclo de refrigeração padrão por compressão, tá? E os componentes básicos do sistema de refrigeração comercial. Certo? Então vamos lá? Vamos às nossas considerações iniciais. Como eu mostrei na aula anterior, a refrigeração tem várias aplicações, né, grandiosas aí na nossa vida cotidiana. Elas vão desde simples conservação de alimentos até climatização de ambientes para conforto do ser humano, né? Então, salas de aula, salas de reunião, auditórios, teatros, cinemas, enfim, e várias outras aplicações nas quais se utilizam princípios da climatização e da refrigeração para o conforto do homem, certo? Esses princípios de climatização e refrigeração eles podem ser utilizados tanto no âmbito dos ambientes domésticos quanto dos comerciais e dos ambientes industriais. Eu falei isso para vocês quando eu mencionei a geladeira, o sistema de refrigeração doméstico tipo split, por exemplo, a refrigeração em ambiente e climatização em ambientes onde isso é necessário por conta da umidade, por conta da temperatura que precisa ser controlada. Tudo isso eu falei na aula passada. Aqui um exemplo, né? Sistema de refrigeração aí aplicado a um caminhão, né, frigorífico para transporte de mercadoria. Isso se faz necessário porque o produto vai ser transportado ao longo de grandes distâncias. Por exemplo, cortes de carne bovina. Muitas vezes eles são criados, né, esses animais são criados em uma região e são vendidos para o outro extremo, às vezes, de um país. Então, para transportar eles de forma segura e cumprindo normas de higiene, né, e aí de precaução com relação à vigilância sanitária, se faz necessário a sua conservação em baixas temperaturas, né? Esse aqui é um outro sistema bastante simples, já vou falar especificamente dele, que é o sistema de compressão de vapor, que é o sistema utilizado aí nas nossas residências, em nossas geladeiras. Aqui basicamente, deixa eu ligar aqui o Blaze. Basicamente aqui o elemento principal é o compressor, né? Todo mundo já deve ter visto aí, um compressor chamado hermeticamente fechado. Você tem uma tubulação, né, que vai interligar os diversos elementos desse ciclo. Então você tem o compressor ligado aqui ao condensador, que é aquela grade externa à nossa geladeira. Depois você tem um filtro secador, que é importante nesse processo, né? Eu vou falar melhor dele, desses elementos posteriormente. E depois disso você tem aqui, ó, o evaporador, tá? Então isso aqui é só para dar uma ideia de como é o sistema da nossa geladeira. Vou mostrar depois, como eu falei, esse sistema de forma genérica que pode ser aplicado na geladeira, no sistema de ar-condicionado, tá bom? Mas aqui é só para ter uma ideia geral, tá? De como é a disposição desses elementos. Um outro exemplo aí que a gente pode pegar da aplicação, e por isso a necessidade de entender quais são os tipos de refrigeração disponível que nós temos, são os balcões refrigerados utilizados no supermercado. Já falei deles na aula passada também, né? É normal encontrar esses balcões com temperaturas que vão variar de -5 a -35. E claro, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regulamenta os níveis de temperatura necessários de acordo com o tipo de produto que vai ser armazenado. Ou seja, eu preciso saber qual o tipo de refrigeração que me indica essas temperaturas. Por isso é importante conhecer os tipos de refrigeração, que existem para conseguir
entender aí por que elas são utilizadas em cada local, né? Então aqui está um exemplo, né? Os balcões verticais e horizontais, né? Com cortina de ar, às vezes, outros com realmente uma cortina, uma porta de vidro, né? Só para a gente lembrar aí das aplicações também. Ainda existem, dentro dessas aplicações, as câmaras frigoríficas, também chamadas de câmaras frias, que são utilizadas para resfriamento ou congelamento de produtos. Elas vão receber produtos que são transportados naqueles caminhões que eu mencionei agora há pouco, ou também em navios frigoríficos. Todo estabelecimento de médio ou grande porte precisa ter câmaras frigoríficas em suas instalações para conservação dos alimentos. Isso é uma exigência, tá? A câmara frigorífica pode ser definida como um espaço que tenha suas condições internas controladas por um sistema de refrigeração. Essas câmaras podem ser do tipo de produtos para produtos resfriados ou para produtos congelados, certo? Para produtos resfriados, ela vai ter a finalidade de proteger os alimentos, os produtos aí, perto das temperaturas ali próximas a 0 graus Celsius, certo? Agora, para produtos congelados, tem a finalidade de prolongar o período em que os produtos são estocados a baixas temperaturas. Então você tem aí essa diferença entre as duas que é importante, certo? Aqui é uma ilustração do que seria uma câmara frigorífica, né? E aqui eu já quero familiarizar vocês, por isso que eu coloquei aquela imagem da geladeira, enfim, estou falando de novo aqui de algumas aplicações, que a câmara frigorífica vai utilizar elementos de um ciclo de refrigeração. Aqui está o condensador, o filtro secador, o evaporador, a válvula de expansão, que não apareceu diretamente naquele sistema da geladeira, mas ela é essencial, um termostato aqui, né? Sirene, alarmes e outras coisas mais. Sirene e alarme aqui é por uma questão de segurança, né? Caso alguém fique preso dentro da câmara, pode soar o alarme lá e as pessoas que estão fora vão saber que tem alguém preso dentro da câmara, né? Para evitar qualquer tipo de acidente. Mas o que eu quero chamar a atenção é essa região onde você tem o sistema de refrigeração que é incumbido aí da responsabilidade de manter o ambiente controlado, né? Então vai manter a temperatura ali em níveis que são necessários para aqueles produtos que estão armazenados dentro da câmara frigorífica, tá? Então vamos lá? É preciso entender aí os fenômenos que estão acontecendo dentro dos circuitos frigoríficos para que seja entendido o funcionamento dos sistemas em que eles acontecem, tá? É importante também entender os circuitos básicos, e é o que eu vou falar para vocês aqui, falar dos circuitos básicos, para que depois se consiga entender os circuitos mais complexos, que muito possivelmente não vou conseguir falar para vocês aqui nessa disciplina, mas vou falar dos básicos, que aí os complexos, os maiores, acabam sendo uma extensão desses sistemas mais simples. Então vamos lá, galera, eu vou falar para vocês agora da refrigeração por gelo, que inclusive já até mencionei na aula passada, e hoje eu vou aqui recapitular um pouquinho, lembrando que a refrigeração mais antiga, eu acho que é bem intuitivo entender aí o seu princípio de funcionamento e como ela é organizada para o seu fim, né? Então ela foi e é ainda utilizada, mas ela foi utilizada aí desde os primórdios lá da refrigeração, mesmo antes de se pensar na utilização da refrigeração para conforto térmico, né? Essa ideia já era utilizada. A refrigeração por gelo vai se basear aqui, ó, na fusão do gelo. Então se utiliza aí o gelo como um mecanismo para proporcionar a retirada de calor dos alimentos que se deseja conservar. Então, naquela época passada, era o único agente frigorífico que existia, né? Vou mencionar aí o que é agente frigorífico mais para frente. Então, repetindo aqui uma coisa que eu já falei na última aula, você tinha naquela época, né? O que eles chamavam de geladeira, uma geladeira lá no início de tudo. O gelo era depositado na região superior e os alimentos na região inferior.
O que acontecia é que à medida que o ar superior ele era resfriado, por uma questão de densidade, já que os materiais, os produtos aqui estavam a temperatura mais alta, acontecia um fluxo, né, de ar convectivo aqui, que retirava calor dos produtos e transportava até o gelo, ou seja, proporcionava ao gelo ali a mudança de fase e essa água era drenada, né? Eu falei disso na aula passada. Esse sistema possui uma série de desvantagens, né? Existe uma desvantagem ou uma limitação da temperatura que pode ser alcançada, que é cerca de 0 graus, né, Celsius, por conta do ponto de fusão do gelo. O gelo precisa ser reabastecido com frequência, né? A água resultante da fusão do gelo precisa ser drenada, né, para ali não causar nenhum problema aos alimentos, aos produtos que estão sendo conservados, né, guardados. E também existe uma dificuldade de controlar a taxa de refrigeração, ou seja, é complicado manter aquela temperatura baixa e ainda mantê-la em um nível que se deseja, diferente dos sistemas de refrigeração moderno, onde você utiliza um controle eletrônico, alguma forma para dizer para o seu sistema de refrigeração que a temperatura que, por exemplo, você deseja que esteja em 19, fique em 19 graus Celsius. Então ele vai atuar para controlar essa temperatura. Nesse sistema aqui mais antigo, isso não existe, né? Nesse sistema aí de refrigeração por gelo. Aonde que esse sistema, onde que essa aplicação aqui ainda é bem vista, né? Onde ela é bastante utilizada? Na conservação de produtos frescos, né? Como peixe, né? Produtos aí de origem animal, né? Então você pode ver que eles usam o gelo para conservar ou tentar conservar aquele alimento ali o mais fresco possível, tá? Então aí foi o que eu acabei de dizer, né? Esse slide aí que eu acabei de resumir. Além dos peixes, nas aves, claro, e também nos vegetais frescos. Então eles são empacotados, transportados em navios, enfim. Tudo isso vai proporcionar aí um tempo maior de conservação para esses produtos. Agora eu vou falar da refrigeração por compressão mecânica de vapor, que sem sombra de dúvidas é uma das mais utilizadas, se não a mais utilizada, tá? A grande parte esmagadora dos refrigeradores utilizam esse ciclo, o ciclo de compressão mecânica de vapor, tá? Resumidamente, como é que ele funciona? Ao longo do processo, o fluido refrigerante, que é o agente frigorífico que eu mencionei nos slides anteriores, ele vai sofrer transformações de fase. Ou seja, o estado termodinâmico desse fluido vai sofrer alterações. Beleza? Então, por exemplo, nós costumamos dizer que o ar-condicionado perdeu o gás, certo? Nós chamamos de gás. Só que em algum momento dentro daquele ciclo, esse gás também está na fase líquida, certo? Então, aí só para chamar a atenção que o fluido refrigerante é o elemento que nós vamos falar, inclusive, nas aulas posteriores aí, responsável aí, de fato, pela transferência de energia de um ambiente para o outro ambiente, certo? Ele é o veículo, vamos dizer assim, o fluido refrigerante. Então lá, fluido refrigerante é uma substância que circula dentro do circuito fechado. Enquanto faz isso, ele retira energia de um determinado ambiente. Essa retirada de energia se dá por um processo de vaporização a baixa pressão, tá? Então aqui, resumidamente, tá? De uma maneira bem simples, esse é um esquema de um ciclo por compressão mecânica de vapor. Então você tem o compressor, que é o elemento principal, né? Tem um condensador, um dispositivo de expansão, pode ser uma válvula, um tubo capilar, e aqui o evaporador, certo? O que acontece? O evaporador é o meio que você quer, ele está posicionado junto ao meio que se pretende refrigerar. Então, o fluido ele sai da válvula de expansão ou do tubo capilar e passa no estado
parte no estado líquido, né, a sua maior parte no estado líquido, ele passa aqui pelo evaporador mudando de estado, tá? Então quando ele sai aqui na outra ponta do evaporador, ele já sofreu plena mudança de estado, ele já está no estado gasoso aí. Por isso ele vai ser comprimido aqui no compressor, vai ser enviado ao condensador que vai ceder a energia para o meio externo. Ou seja, e aí o condensador vai transformá-lo novamente em líquido e ele volta para a válvula de expansão. Tá? Isso aqui, resumidamente, é o ciclo de compressão mecânica de vapor. Chamando a atenção aqui para os 4 principais componentes para o ciclo de compressão mecânica de vapor, eles são compressor, condensador, tubo capilar ou válvula de expansão, pode ser um ou outro, e o evaporador. Existe um filtro secador aqui, depois eu vou falar dele mais à frente. Ele é utilizado para retirada de umidade do fluido refrigerante. Não é interessante que ele tenha água, tá? Então esse filtro secador é utilizado para isso. O compressor, condensador e tubo capilar ou elemento de expansão, né? E evaporador são os 4 principais aí, elementos para o funcionamento do ciclo de compressão mecânica de vapor. Então, resumidamente, o que acontece em cada um dos componentes? No evaporador, claro, a vaporização do fluido a baixa pressão. No compressor, você tem a compressão do fluido refrigerante. No condensador, esse fluido ele é condensado, o fluido refrigerante é condensado a uma pressão muito elevada. E no dispositivo de expansão, acontece a expansão do fluido refrigerante. Chamando a atenção aqui para o seguinte, já deve ter ficado claro aí para vocês. Os 4 elementos, compressor, evaporador, tubo capilar e condensador, eles vão trabalhar com pressões diferentes, né? De um lado você tem o que é chamado aí nos livros de lado de baixa pressão, e do outro lado você tem o lado de alta pressão. Ou seja, essa figura está um pouco diferente da anterior, né? O compressor está aqui, né? Então, o que sai do compressor, obviamente, está a alta pressão, né? Então, todo esse lado está a alta pressão. Quando passa pelo tubo capilar, está do lado de baixa pressão. O elemento evaporador, que está dentro do ambiente que se deseja refrigerar, ele faz parte do lado de baixa pressão, certo? Vamos adiante aqui. A representação gráfica desse ciclo é exatamente essa aqui. Você tem os 2 limites de pressão, baixa pressão e alta pressão. Então, se eu perguntasse, imagina que eu não estava destacado nesse gráfico aqui. Baixa pressão, onde é que está o processo de evaporação aqui do ciclo de compressão mecânica de vapor? Obviamente, aqui está identificado, né? Mas, obviamente, você teria que saber que é aqui, ó, no lado de baixa pressão. É o processo 4:1 nesse caso aqui. Depois do 1 para o 2 é o processo de compressão, certo? Depois, condensação e a expansão na válvula, certo? Eu quero chamar a atenção para uma coisa, talvez seja mais curiosidade, mas ó, esse é um gráfico de pressão por entalpia específica, certo? O processo 3:4 numa válvula de expansão ou num tubo capilar, o processo de expansão, ela é um processo que é chamado de isoentálpico, né? Ele não sofre alterações na entalpia, certo? Outra coisa que acredito que tenha ficado evidente olhando o gráfico é que os processos de troca térmica que ocorrem no evaporador e no condensador são processos isobáricos, né? Eles ocorrem a pressão constante. Vamos adiante? Agora, vou falar de um outro sistema bastante comum também, que é o sistema de refrigeração por absorção de vapor. Vamos lá. Nesse ciclo, ocorre uma compressão, mas ela é efetuada de maneira diferente do sistema de compressão de vapor. Já vou mostrar para vocês aqui. Nesse tipo de ciclo, o vapor de amônia a baixa pressão ele é absorvido pela água. Por isso o nome do ciclo é refrigeração por absorção de vapor. E essa solução é bombeada a uma pressão superior através de uma bomba. Então aqui, ó, o esquema de um ciclo. Você tem um condensador, tem uma válvula de expansão, um evaporador. Aqui tem 2 elementos novos, né? Você tem um absorvedor, um gerador e aqui também a bomba, né? Então no caso são 3, tá? Poderia até acrescentar o trocador de calor, aí um 4º elemento, novidade com relação ao anterior, né?
Então isso aqui resumidamente é o ciclo. Agora eu vou explicar para vocês o que acontece em cada um desses processos aí. Então vamos lá. O vapor de amônia que vai deixar o evaporador, ele vai ser direcionado até o absorvedor. Lá ele vai sofrer processo de absorção pela solução fraca de amônia. O que é a solução fraca de amônia? Eu tenho uma relação amônia-água, onde existe aí uma quantidade de água maior do que a quantidade de amônia, né? Ou seja, a concentração de amônia é baixa. Em um processo que vai liberar calor. Então vamos olhar aqui no esquema. Então aqui você tem o vapor de amônia a baixa pressão que deixa o evaporador e entra no absorvedor, à medida que ele vai se misturar com a solução fraca de amônia, certo? Esse processo, essa reação ocorre juntamente com a liberação de calor para o meio, certo? Então vamos adiante. A solução forte de amônia então formada deixa o absorvedor e é bombeada através de um trocador de calor. Esse trocador de calor é usado para pré-aquecer a solução. E aí, essa solução forte ela é direcionada até o gerador, onde são mantidas uma alta pressão e temperatura. Tá? No gerador, o vapor de amônia, menos denso, se separa da solução em consequência da transferência de calor. Então deixa eu mostrar na imagem. Vocês viram o primeiro processo foi esse aqui. O segundo processo qual é? É esse. A solução forte de amônia vai passar pelo trocador de calor, vai ceder energia à solução fraca e vai ser direcionado até o gerador. O que acontece no gerador? Vou precisar ter uma fonte em alta temperatura aqui para ceder energia para o sistema. Por meio dessa cessão de energia, acontece a separação do vapor de amônia a alta pressão, ou seja, nesse momento o vapor de amônia é extraído, tá? E aí ele é extraído do gerador e é enviado para o condensador, onde ele vai sofrer a mudança de fase, vai liberar energia para o meio também e vai se dirigir para a válvula de expansão. Então o que está acontecendo, tudo isso que eu falei é isso aqui, né? Depois que se separou o vapor de amônia em alta pressão, ele vem para o condensador e do condensador ele vai liberar, claro, energia para o meio e aí vai passar pela válvula de expansão chegando ao evaporador. Essa solução então vai passar pelo trocador de calor, o evaporador, e vai reiniciar o processo. Lembrando que o lugar que eu quero resfriar está aqui, né? Junto ao evaporador, sempre, tá? Então a câmara fria está aqui. Então, pessoal, uma característica particular desse sistema, ele vai requerer um consumo muito pequeno de trabalho, porque o processo de bombeamento envolve um líquido, então ele vai consumir menos potência aí para o bombeamento. Uma outra característica é que existe a necessidade de uma fonte térmica de temperatura relativamente alta, entre 100 e 200 graus Celsius. Então, por exemplo, uma das aplicações ou uma das utilizações desse sistema vem combinado aí, por exemplo, com o uso da energia solar. Pode ser comum hoje em dia ver esses sistemas funcionando assim, em combinação, né? Vamos dizer assim. O sistema de absorção é um tanto quanto maior que o sistema de compressão de vapor. E a sua utilização pode ser justificada economicamente, já que ele é maior, nos casos onde se dispõe de uma fonte térmica suficiente. É o caso aí, por exemplo, da energia solar, né? Vamos lá, galera. Agora eu vou falar da refrigeração termoelétrica. Vamos lá. Seebeck, lá em um dos seus experimentos, em 1821, ele notou que em um circuito fechado, feito com dois metais distintos, sempre vai circular uma corrente elétrica toda vez que essas junções forem mantidas a temperaturas distintas. Em 1834, Peltier conseguiu notar o efeito inverso. Fazendo circular uma corrente na mesma direção da força eletromotriz gerada pelo efeito Seebeck, se observa o resfriamento do ponto de junção. Aí, em 1857, William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, ele descobriu que um condutor simples submetido a um gradiente de temperatura sofre uma concentração de elétrons em uma de suas extremidades e uma carência de elétrons na outra. Então vamos lá. O refrigerador termoelétrico utiliza-se de dois metais diferentes como pares. O meio frio é colocado em contato com a junção fria do par termoelétrico. Por algum tempo, essa aplicação de termoeletricidade só esteve restrita a mensurar temperaturas por meio dos termopares, vocês devem conhecer.
Então vamos lá, galera. Nesse tipo de refrigeração, vai se utilizar dois metais diferentes, e vão existir duas junções entre esses dois materiais e um refrigerador termoelétrico. Então vamos lá. Uma dessas junções juntas está localizada no ambiente refrigerado e outra no ambiente externo, né? Vamos dizer assim. Quando uma diferença de potencial é aplicada, ocorre uma diminuição da temperatura na junção fria e a temperatura da junção quente aumenta. Então, resumidamente, o que acontece é, você aplica uma diferença de potencial entre os dois materiais e você vai ter de um lado uma junção fria, do outro uma junção quente. Na junção fria você vai retirar calor do ambiente onde você pretende resfriar e na junção quente você vai trocar esse calor com o ambiente externo. Bom, esse tipo de refrigeração vem ganhando espaço no mercado aí e o seu sistema possui componentes que vão necessitar de ventilação. Para a realização dessa ventilação, se utiliza um ventilador semelhante ao utilizado em computadores, aí, os coolers, que proporciona baixos níveis de ruídos para funcionamento do equipamento. As vantagens apresentadas pelos fabricantes para esse tipo de sistema de refrigeração eles são leves e compactos, que proporcionam facilidade de transporte, melhor custo-benefício, o fato de não utilizar gás vai contribuir para as questões ambientais, menor nível de ruídos e não causa vibrações, possibilidade do produto ser ligado numa faixa aí de 100 a 220 volts e possui indicadores luminosos que vão informar o bom funcionamento do equipamento. Bom, galera, era isso, a aula de hoje é essa. Na próxima aula eu vou falar sobre os fluidos refrigerantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, eu estou à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima.